Olá, aqui é o Marcos Beck. Eu ajudo as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos e neste vídeo eu vou responder várias perguntas relacionadas à produção de quadrinhos que vocês me fizeram. Antes de continuar, eu queria dar um aviso importante. Eu acabei de criar duas novas contas, uma no Facebook e uma no Instagram, só para falar de criação de quadrinhos para vocês. Antes eu tinha uma conta no Instagram pessoal minha de quadrinhos, de quadrinista, falando dos meus projetos, mostrando meus desenhos. E também no Facebook é a mesma coisa. Só que agora eu criei uma conta que só vai falar sobre o processo de criação de quadrinhos. Então, se é interessante para você, se você gosta de usar o Facebook, eu gosto de usar o Instagram, então acessa lá, @como criar quadrinhos. O link vai estar aqui na descrição também, para as duas páginas, tanto do perfil do Instagram novo, como também do Facebook novo. E lá vai ter várias coisas diferentes do que eu costumo fazer aqui também, mas sempre seguindo a mesma linha de tentar ajudar as pessoas a contar histórias através da linguagem dos quadrinhos. Então vamos começar com a primeira pergunta. O Arco de Sonado perguntou: onde eu posso encontrar referências de estruturas narrativas, tipo Jornada do Herói, Voo do Ícaro e Viagem do Orfeu, etc. Bom, eu não conheço essas estruturas como Voo do Ícaro e Viagem do Orfeu, mas as estruturas de história estão por aí. Na verdade, se você até pesquisar um pouco, você vai encontrar algumas referências, mas a Jornada do Herói tem muitos livros que falam sobre isso e algumas postagens, inclusive minha, tem um vídeo meu onde eu faço a relação da Jornada do Herói com o filme Matrix, só para você ter uma noção de como as pessoas usam a Jornada do Herói. E a estrutura de história é um negócio legal para você estudar e entender como contar histórias que as pessoas já estão, de certa forma, acostumadas a ouvir, mas de outra maneira. Então, tenta não se prender tanto a contar a história dentro exatamente da estrutura, mas usa a estrutura a seu favor para tentar melhorar e deixar mais digerível e mais interessante para os seus leitores. O Mr. Zero Game Dev falou: eu tenho dúvidas sobre o marketing dos quadrinhos, como fazer para vender e tal, mas isso eu acho que vem com o tempo, sei lá. Bom, é verdade, isso é uma coisa que vem com o tempo, mas eu acho que o marketing tem que começar basicamente fazendo quadrinhos, né? Divulgando seus quadrinhos, publicando os quadrinhos em plataformas onde você pode encontrar leitores, como a Flipthrough, por exemplo, mostrando para as pessoas os seus quadrinhos, porque antes de começar a vender, antes de começar a tentar monetizar a sua história, você precisa ter uma base, uma audiência de leitores, as pessoas que estão interessadas em ler a sua história em quadrinho ou que conhecem o seu trabalho, viram a sua evolução e ficam cada vez mais interessados naquilo que você faz. E aí sim você pode partir para esse outro lado, que é começar a vender as suas histórias, começar a tentar monetizar. Não é um negócio fácil, muita gente tem essa batalha no mercado nacional, mas como a gente sabe, tem vários quadrinistas aí que já conseguiram e que conseguem fazer isso, que conseguem viver dos seus quadrinhos. Então não é uma batalha sem vitória, é uma batalha que você vai ter, provavelmente árdua, mais longa, mas você vai conseguir chegar lá se você tiver a disciplina de continuar produzindo com bastante consistência e principalmente criando essa base de leitores, né? Não perdendo contato com as pessoas que leem a sua história. Se você conseguir manter uma lista de e-mails ou manter um contato via um canal do Telegram, por exemplo, ou até mesmo numa rede social, as pessoas que já te seguem numa rede social, isso vai começar a montar essa base de leitores que no futuro podem se tornar clientes, compradores das suas histórias em quadrinhos também. O Elias Rodrigues perguntou: eu tenho dúvida de quando que eu devo adicionar cenários nas cenas e planos de fundo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso já, como localizar o leitor na história, mas é muito importante você lembrar que os cenários dependem um pouco do seu estilo. Existem muitos tipos de quadrinhos que usam cenários em todos os quadros, que gostam de usar e gostam de usar poucos planos de close, por exemplo, usar mais planos afastados e desenhar cenário em todos os quadros. Mas existem outros estilos, como o mangá, por exemplo, que prefere usar menos fundo em alguns lugares, né, para poder focar mais no personagem, focar mais nas linhas de ação, por exemplo, né, para mostrar movimento. Então, é muito relativo do jeito que você quer contar a história. Se você precisa ambientar o seu leitor constantemente naquela cena, mostrar para ele onde ele está naquela cena, onde o seu personagem está naquela cena, então você deve usar mais cenários. Mas no vídeo, inclusive, que eu citei, que eu já fiz sobre localizar o leitor usando cenários, você pode perceber que eu costumo dar essa dica de começar a cena, né? Principalmente se for um lugar novo na história, começar com um plano aberto, mostrando o cenário e localizando o leitor naquela posição, colocando uma localização espacial, né? Onde estão os personagens
naquele cenário. Mais um sans aleatório perguntou: como fazer uma boa sinopse que chama atenção e quer dar curiosidade e que dá curiosidade para seguir a história? Bom, isso não é uma coisa fácil, porque uma sinopse, primeiro você tem que conseguir que a pessoa leia a sua sinopse, né? Isso já é alguma coisa. Então, eu costumo até dizer que a qualidade da arte ajuda nisso, porque às vezes naquela plataforma de quadrinhos, como a Flipthrough ou como Tapas, por exemplo, tem aquele monte de thumbnail mostrando um trechinho, né, da arte daquela história em quadrinho. E, querendo ou não, a qualidade da arte vai acabar afetando diretamente se a pessoa vai ler a sua sinopse ou não. Às vezes a pessoa vê uma arte legal, que ela gosta, que ela se identifica, e ela já clica e vai ler a história direto, acaba nem lendo a sinopse, vai direto para o primeiro capítulo. Mas se você quer deixar uma sinopse interessante, eu acho que vale a pena você investir em escrever um parágrafo, tentando colocar aí, como se fosse uma logline, eu acho que eu já falei sobre isso em alguns vídeos, onde você tenta mostrar quem é o seu protagonista, qual é o objetivo dele e quem está tentando impedi-lo ou o que está tentando impedi-lo de atingir esse objetivo. Basicamente, usando essa formulazinha, você consegue ter uma sinopse que dá de cara já qual é a trama da sua história, ou pelo menos qual é o objetivo do personagem principal e quem está tentando evitar o personagem principal de chegar a atingir esse objetivo. Pocket4679 perguntou: quando você quer criar uma saga de HQs, como que faz para dividir a história em capítulos indefinidos? Eu estou fazendo isso, por isso essa dúvida. É o seguinte, eu sempre falo isso sobre estrutura de história, sobre como você organizar a sua história para que as pessoas queiram continuar lendo. E quando você faz uma série, eu acho que a parte mais importante, ainda mais se você tem capítulos indefinidos, é você montar um arco, né? Pensar num arco com começo, meio e fim para aqueles personagens. Mesmo que você vá continuar levando eles para frente e contando mais histórias no futuro, você monta um arco, uma pequena história, né, dentro da sua série, onde os personagens têm que atingir algum objetivo em X capítulos. Por exemplo, você quer fazer capítulos indefinidos, ou seja, você não quer pensar em como vai terminar agora, mas você tem que pensar que nos 10 primeiros capítulos alguma história tem que acontecer. Um exemplo bem simples que eu posso dar é o que eu chamo de primeiro volume da minha série de quadrinhos Tyler, onde nos primeiros 12 capítulos eu trabalhei basicamente um arco onde eu precisava introduzir todos os personagens. Então o objetivo desse arco era fazer com que o protagonista começasse a se relacionar com alguns outros personagens e que novos personagens entrassem na história. Isso é muito comum, a gente vê em muitos mangás, por exemplo, e animes também, que tem esse primeiro arco de introdução, né? Mas sempre com começo, meio e fim. Você tenta colocar um objetivo ali na saga do personagem para terminar em algum momento. Você não precisa terminar a história inteira, mas pelo menos esse arco você tem que ter já pensado com uma certa estrutura bem definida. O José Soares perguntou: você acha que webtoons com foco em um público internacional são um caminho mais válido para novos quadrinistas brasileiros, considerando o nosso mercado? Bom, aí entra uma questão interessante, que é o mercado de quadrinhos no geral. Bom, eu não sei se começar investindo em quadrinhos para fora do país seria uma boa ideia ou não. Na verdade, inclusive, algumas pessoas já conseguiram fazer isso, né? Existem pessoas que eu conheço mesmo que começaram publicando em inglês e hoje estão tentando trazer para o mercado nacional também, ou trazer pelo menos suas histórias, um público nacional para suas histórias. A diferença é que a gente sabe que o apoio, né, das pessoas de fora do país, que a gente conhece, pelo menos, né, as histórias que a gente conhece, é que o apoio de fora do país acaba sendo mais forte. O pessoal costuma apoiar mais e comprar mais os quadrinhos e a arte das pessoas. E o que a gente tem que fazer aqui, na verdade, é o que eu tento fazer, pelo menos, é criar uma grande base de leitores nacional e tentar engajar essa base com o meu trabalho a ponto de que, no futuro, eles queiram também me apoiar financeiramente, comprar minhas histórias, por exemplo. Mas eu acho que é mais uma questão de estratégia do que você vai fazer, né? Como que você vai agir em relação à sua carreira como quadrinista independente. Começar publicando em inglês é uma opção, pode ser que te dê até um retorno financeiro um pouco mais rápido se você criar essa base de leitores fora do país, que é muito importante, mas também vai te deixar defasado em relação, talvez, até ao próprio país, né? O pessoal que não lê inglês, por exemplo. Então, eu acho que é uma escolha. É uma escolha que poderia ser positiva, já deu certo para alguns autores que eu conheço, então talvez seja uma boa opção também. Agora, tudo depende da estratégia, do que você quer para o futuro. Você quer conquistar as pessoas do mercado nacional, você quer ser conhecido de forma nacional, ou você quer tentar
se arriscar nesse mar aí cheio de outros quadrinistas internacionais também que tem nessas plataformas como Tapas, como Webtoons, por exemplo, que já é bem mais difícil de entrar e conseguir público, mas se você tiver uma estratégia de marketing, talvez você consiga chegar lá. Titi Mombelli fez a pergunta, por exemplo, se a história se passar em um ambiente onde há duas línguas diferentes, povos portugueses e indígenas tupi, por exemplo, o leitor precisa entender o que os personagens falam, porém gostaria de dar a impressão que os personagens não entendessem a fala um do outro. Qual seria a melhor forma de apresentar essa dualidade? Normalmente, existem algumas maneiras que o pessoal já costuma utilizar para representar uma língua estrangeira nos balões, né? Algumas pessoas usam aqueles cochetezinhos, na verdade aquele menor que e o maior que, e deixam em itálico todo o texto que não é na língua nativa da história. Por exemplo, se a sua história é em português, então se fosse um indígenas falando em tupi, eu usaria esse menor que no começo e maior que e colocaria em itálico toda vez que eles falarem. Você vai estar demonstrando para o leitor que aquela é uma língua estrangeira, ele vai perceber isso e aí você pode relacionar os personagens normalmente como se não estivesse se entendendo mesmo. Mas para o leitor entender, você vai colocar o texto em português, mas com essa sinalização identificando que é uma língua estrangeira. O Chapeshift perguntou, é possível criar um protagonista que seja um vilão e fazer com que os leitores gostem dele mesmo assim? Abraço, Marcos, adoro seu conteúdo. Obrigado, muito obrigado. Bom, sim, é possível. A gente tem inclusive aí um exemplo do Breaking Bad, que é um exemplo clássico onde o cara na verdade não é um mocinho, ele não está fazendo uma coisa boa e mesmo assim as pessoas empatizam com a história dele e querem saber mais sobre a história dele. Então, sim, é possível você fazer esse arco aí com um personagem mais vilão, digamos assim, mas que tenha coisas, né, que tenha elementos nele que fazem com que as pessoas empatizem, gostem dele e que se interessem pela história dele, mesmo que ele esteja fazendo maldades, digamos assim. Mas sempre é um pouquinho mais difícil, você tem que ter uma boa construção do personagem, talvez até mostrar para esse personagem que ele tem motivações, mostrar para os leitores que esse personagem tem motivações que ele acredita que são certas, que são justas, por exemplo, mesmo ele fazendo coisas erradas, isso pode ajudar. Mas é uma tarefa mais complicadinha e exige um bom trabalho no desenvolvimento do personagem. O Green Lantern perguntou, eu tenho dificuldade de começar a criar uma história, tenho várias ideias que são até legais, porém não sei por onde começar. Bom, você começa desenvolvendo, talvez até essa logline, eu falei agora há pouco sobre sinopse, né, escrevendo o que o protagonista quer, quem está tentando impedir esse protagonista de conseguir isso, e talvez até como ele está tentando impedir, como ele quer, como o protagonista quer, como o antagonista está tentando impedir que ele consiga isso, e você já tem um início aí de uma estrutura. Aí você começa sempre pensando, o meu leitor não sabe nada desse mundo que eu criei, não sabe nada sobre esses personagens que eu criei, então eu preciso introduzi-los. Então a primeira parte é sempre introduzir, inclusive se a gente usar a Jornada do Herói, tem essa introdução ao mundo comum que a gente chama, né? Que é mostrar como é a vida do personagem antes da saga, antes da aventura começar, né? Então você pode começar por aí, né? Criando esse mundo comum, mostrando para os leitores onde esse personagem vive, como ele vive, e aí introduzindo o elemento do incidente citante que vai começar a levar o personagem para esse mundo diferente. Isso se a gente seguir a Jornada do Herói, é claro, mas já é uma forma de você começar a sua história. O João Pedro Pacheco perguntou, tem alguma dica para desenvolvimento de personagem em histórias e gêneros de modo geral, sem ser aquele truque muito útil de fazer uma ficha de personagem? Bom, uma das dicas que eu mais gosto e eu uso bastante é basear o meu personagem numa pessoa que existe. Não basear o personagem 100% numa pessoa que existe, mas tentar mostrar esse personagem como alguém que poderia ser real. Então eu tenho, por exemplo, um amigo ou uma amiga que age de uma certa forma, tem uma característica específica, então eu tento seguir o personagem como se fosse aquela pessoa. Então eu penso assim, como aquela pessoa reagiria se acontecesse X com ela, né? Como ela reagiria se eu falasse X para ela. Então isso já ajuda bastante. Então quanto mais você conhecer essa pessoa, se for uma pessoa da sua família, se for uma pessoa que é seu amigo ou sua amiga, fica mais fácil, né, você saber como aquela pessoa vai reagir. Então eu gosto muito de usar isso e eu acho que é uma dica boa para quem está desenvolvendo o personagem. Na minha última história, no Finding Charlie, eu fiz exatamente isso. Peguei uma pessoa que já existia para fazer o irmão mais velho do personagem principal e foi muito mais fácil desenvolver os diálogos, desenvolver as características daquele personagem, simplesmente porque eu sabia
como que ele ia agir e quais eram os problemas, digamos assim, né? Quais eram as questões que aquela pessoa da vida real tinha e transferir todas para o personagem. Isso vai ajudar bastante no desenvolvimento do seu personagem. O Alex Artspeed perguntou: você acha que mostrar o processo de trabalho de uma página ou ilustração atrai mais público? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alex. Se eu acho que atrai mais público, eu acho que atrai pessoas interessadas em processo de criação de desenhos, né? Não sei necessariamente se vai atrair mais público de leitores para você. É uma dúvida real, eu não sei essa resposta exatamente. Se eu ficar colocando lá o processo de produção da minha história, se isso vai atrair mais gente, talvez sim, talvez não. Eu realmente não tenho uma resposta exata, certa, corretinha para isso que você me perguntou. Portanto, eu acho que você ter uma consistência de postagens, por exemplo, em rede social, sempre ajuda as pessoas a se interessarem mais pelo seu trabalho. Então, se for nesse sentido, para que você tenha uma postagens, para que você interaja com os seus leitores, eu acho que ajuda sim. Ajuda, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu não tenho uma resposta exata e certa para isso. O Cleo Colecionador perguntou: como saber quantos quadros, páginas dar para cada cena? Bom, isso tem a ver com o ritmo, né? Uma cena é rápida, uma cena é lenta, a velocidade das coisas está acontecendo muito rápida, usa menos quadros. A velocidade está mais lenta, é um diálogo mais leve, é uma coisa que está acontecendo em câmera lenta, usa mais quadros. Tem tudo a ver com a narrativa visual. Então, eu acho que depende mais da quantidade de páginas que você tem disponível do que necessariamente de como vai ser a cena, porque a cena você escolhe. Se você tem apenas 3 páginas, como eu já mostrei no vídeo onde eu fiz uma cena, a narrativa visual do que seria uma cena do Indiana Jones, por exemplo. Eu peguei uma cena do filme e transformei em 3 páginas. Aquela mesma cena poderia ter 20 páginas, a mesma cena poderia ter 1 página. Tudo depende da quantidade de páginas que você tem. Se você tiver bastante página para trabalhar à vontade, lembre-se do ritmo, né? Às vezes as coisas ficam chatas se você fica sendo muito repetitivo. Então, tenta achar um equilíbrio entre o que eu quero dar a entender com aquela cena com a quantidade de quadros. Isso vai definir totalmente o ritmo de leitura do seu leitor. Faz assim, passa para alguém ler. Faz um rabisco ali da narrativa visual, os layouts, e pede para alguém dar uma olhada naquilo e ver o que acha. Às vezes a pessoa pode te dar algum feedback que vai te ajudar a melhorar essa cena, diminuir a quantidade de quadro, aumentar a quantidade de quadro, isso sempre pode ajudar. O Igor Rocha perguntou: como fazer com que as pessoas comentem na sua obra? Difícil, porque você não pode forçar ninguém a comentar. Uma das coisas que você pode fazer, que eu já vi muitos quadrinistas fazendo na internet, é pedir o comentário, pedir a curtida, pedir para a pessoa compartilhar com outras pessoas. Eu acho que essa é uma forma que você pode começar a incentivar a pessoa. Lá no finalzinho dessa história você coloca uma página a mais, se for publicada na web, você coloca uma página a mais e escreve lá: se você gostou, vai me ajudar muito se você me der um feedback comentando as suas impressões da minha história. Ou só coloca ali, comenta o que você achou, coloca alguma coisa assim, que a gente chama até no marketing, o pessoal chama de call to action, CTA, né? Significa que você está chamando a pessoa, a sua audiência para uma ação. É a mesma coisa que eu faço aqui, por exemplo, quando eu peço para você curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. É uma chamada para ação que você está fazendo. Eu acho que isso pode te ajudar a melhorar um pouquinho. De outra forma, eu acho que a qualidade do seu quadrinho sempre vai fazer. Se você conseguiu fazer uma história que tocou a pessoa vai se sentir interessada em comentar. Né? Aconteceu comigo, por exemplo, na história Passageiro, que eu publiquei lá no início, acho que de 2019, que eu tive eu tive 75 mil leituras mais ou menos da história. Foi um negócio que espalhou muito, e era uma história que tocava as pessoas, que mexia com as pessoas, então teve mais de 800, 900 comentários, se eu não me engano. Às vezes comentários bobos, assim, do tipo, a pessoa falava só assim: achei pesado a história, ou alguma coisa assim, mas tinha muito comentário, porque aquilo mexia com a cabeça da pessoa. Então se concentra em fazer histórias interessantes que mexam com os sentimentos das pessoas, e provavelmente elas vão comentar mais nas suas histórias também. Diego01 perguntou: existem livros sobre narrativa gráfica em português? Existem livros traduzidos, né? Scott McCloud está aí para mostrar que acho que todas as obras dele devem ter edições brasileiras em português. Então, Desvendando os Quadrinhos é uma delas, né, que já fala bastante, né, muito do que eu comecei a estudar lá, que quando eu comecei a estudar quadrinhos, eu
me debrucei muito sobre o trabalho do Scott McCloud e eu acho muito bom e indico para todo mundo. Então, Scott McCloud tem em português, você acha aí na Amazon, em qualquer lugar aí do livraria, você acaba achando um livro do Scott McCloud. Eu acho, né, que faz muito tempo que eu comprei o meu, não sei se hoje em dia ainda tem edições, mas eu acredito que sim. E agora eu vou responder perguntas do meu novo Instagram, que eu coloquei uma caixa de pergunta lá no @como criar quadrinhos e pedi para o pessoal começar a fazer perguntas exatamente para esse mesmo vídeo que a gente está falando aqui. Inclusive eu já falei desse meu Instagram novo, eu quero interagir muito mais por lá, assim como eu faço nos comentários aqui do YouTube também. Então você pode entrar nesse Instagram e também no meu novo Facebook, @como criar quadrinhos, e comentar, fazer pergunta, tudo por lá, que eu vou dar bastante atenção para a audiência que estiver me seguindo lá também, assim como eu faço com vocês aqui no YouTube. O Hudson Lucas perguntou: se eu vou fazer minha primeira história em quadrinhos, eu lanço ela online grátis ou tento vender? Na minha opinião, não é nem certo nem errado, mas é a minha opinião, eu acho que você deve começar lançando online de graça, pelo simples motivo de que você precisa de uma base de leitores. É a sua primeira história em quadrinho. O Maurício de Souza não tinha base de leitores na primeira história em quadrinho. O Akira Toriyama não tinha uma base de leitores na primeira história em quadrinho. Então ninguém tem uma base de leitores na primeira história em quadrinho. Você não consegue lançar a sua primeira história e explodir, né? Eu já falei inclusive sobre isso no vídeo chamado Dura Realidade aqui no meu canal do YouTube. E é uma coisa que é verdade. Você vai publicar a sua história e nem todo mundo vai ler. Mas você tem que continuar trabalhando para criar essa base de leitores, para criar um relacionamento com seus leitores, para que eles se interessem mais pelo seu trabalho. E aí sim você pode dar aquele passo a mais, que é começar a querer cobrar pelas suas obras justamente, que é uma coisa super justa, e mais aí você tem que ter aquele monte de leitores que estão interessados para que uma porcentagem deles comece a querer investir um dinheiro para ler as suas histórias. Então, na minha opinião, comece publicando online de forma gratuita. O Adaciaraquel: primeiro se pensa na disposição e o formato dos quadros ou no que vai ser desenhado na página? Na verdade, se pensa nos dois ao mesmo tempo, né? É por isso que a gente faz os layouts rascunhados, porque a gente consegue testar, né? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos também. Você faz o layout das suas páginas de forma bem rascunhada, chama RAF, ou chama Sketch, ou chama Layout, cada um chama de um jeito diferente, mas você faz isso para testar como vai ficar a sua história. Pode ser com boneco palito, se você quiser. O importante é você ver qual é a disposição dos quadros, que fica mais agradável para o fluxo de leitura. Lembre-se, nunca se esqueça da importância do fluxo de leitura, que é para isso que a gente faz o RAF também, para você ter essa noção do fluxo de leitura. E aí você consegue ver e escolher qual é a melhor opção, como vai ficar essa história na hora de ler. E aí você já vai saber a disposição dos quadros e o que tem que ser desenhado em cada página. O Matt2910 falou: como começar a criar narrativas mais complexas para uma HQ de ação? Narrativas mais complexas em que sentido, né? Uma pergunta bem abrangente. Eu acho que a gente pode pensar na situação onde você tem que dar um ritmo para a história, que foi até o que eu falei agora há pouco sobre ritmo de velocidade, de ritmo de leitura, né? De fluxo de leitura. Você tem que entender qual é o ritmo que você quer dar. É aquela cena de ação que é super rápida, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Então você começa a definir a sua narrativa a partir daí, né? Alguns autores gostam de colocar splash pages, por exemplo, são aquelas páginas com um quadro só, né? Bem, com um grande desenho na frente, para poder dar mais destaque para algumas cenas, né? Alguns gostam de usar a impressão de câmera lenta, que seria colocar pouca coisa acontecendo em muitos quadros para dar um ritmo diferente. Então, depende do que você quer fazer. Você pode usar muitos quadros passando pouca informação, ou seja, você pode usar uma sequência com muitos quadros acontecendo muita coisa diferente, que vai dar uma sensação de um ritmo muito alucinante, muito rápido, e jogar uma splash page na cara do leitor com o personagem pulando para fora de um prédio, por exemplo. E isso vai dar aquela sensação de que muita coisa aconteceu e de repente, pá, chegou no clímax da história e aquela cena vai ser lida pelo cérebro do leitor quase como em câmera lenta. Então, na verdade, você precisa estudar a narrativa visual para poder chegar nessa intenção de conseguir passar essas sensações para o seu leitor. O Alter And perguntou: fico meio perdido em como planejar os quadros, seja tamanho e formato. Como posso melhorar? Estudando narrativa visual de quadrinhos, pegando cenas de filmes, por exemplo, e tentando transformar em narrativa de quadrinhos.
Porque você vai entendendo que, assim como eu falei agora há pouco na resposta anterior, você precisa usar o tamanho dos quadros, a disposição dos quadros a seu favor para passar uma sensação para o seu leitor, para tentar fazer com que ele sinta alguma coisa quando ele está vendo. Ele sente pressa, ele vê aquilo numa velocidade rápida. Quando você joga numa splash page, ele sente que aquilo é um clímax, que aquilo está sendo quase que em câmera lenta no cérebro dele. Então você precisa estudar narrativa visual e aí sim você vai conseguir planejar os quadros e entender melhor como fazer para colocar 3 quadros numa página de um jeito que faça sentido para aquela cena, colocar 6 quadros, 8 quadros, colocar um quadro que seria uma splash page e assim por diante. Então é um processo de amadurecimento como contador de histórias gráficas, né? É isso que você precisa fazer, estudar a narrativa visual dos quadrinhos. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, já está escurecendo aqui atrás, eu já estou gravando isso há um certo tempo. Eu fico muito feliz por vocês terem feito essas perguntas, porque toda vez que vocês fazem perguntas para mim nos comentários dos vídeos, ou no Instagram, ou no Facebook, eu sempre tenho um novo direcionamento para entender para onde vocês estão indo, como vocês estão lidando com as coisas que a gente está conversando aqui, né? Com essas novas informações. Então eu sinto que realmente a qualidade das perguntas está aumentando cada vez mais. Eu sinto que vocês estão perguntando mais sobre estrutura de história, desenvolvimento de personagens, sobre narrativa visual, né? Sobre roteiro, né? Sobre diálogo. Então eu vejo que isso tá levantando o nível da nossa conversa, está me desafiando para eu poder pesquisar mais e entender mais sobre essas coisas também, para poder falar com vocês com propriedade. Então eu estou muito feliz pela interação de vocês e eu quero que vocês continuem fazendo isso. Então deixa comentário aqui embaixo com mais perguntas, falando mais sobre o tipo de coisa que você gosta, que você gostaria de ver nesses conteúdos, nesses vídeos que eu faço. E vamos continuar essa interação aqui nos comentários embaixo desse vídeo. Eu queria agradecer você por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar uma curtidinha para mim e compartilhar esse vídeo com quem quer que você ache que vá se interessar por essas questões que a gente está falando aqui. Também, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve no botão abaixo vermelho, que tem aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, é só você clicar ali e se inscrever. E quando aparecer o sininho do lado, você clica no sininho também, porque aí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo e não vai perder nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.